Segundo livro dos Reis, no Antigo Testamento, capítulo 6, a partir do verso 23. Nós vamos ler alguns textos e eu vou fazer um apanhado histórico só para a gente entender onde se encaixa essa narrativa, certo? Vamos lá. Então o rei ofereceu-lhes um grande banquete, e comeram e beberam. Ele os despediu, e eles voltaram para o seu senhor. E da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Verso 24. Depois disto, Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército e foi e sitiou a cidade de Samaria. Houve grande fome em Samaria, eis que a sitiaram a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 moedas de prata e um pouco de esterco de pomba por 5 moedas de prata. Quando o rei de Israel vinha passando, andando sobre a muralha, uma mulher gritou: ajude-me, ó rei, meu senhor. E ele respondeu: se o Senhor Deus não ajudar você, como que poderei eu ajudá-la? Com a eira ou com o lagar? E o rei acrescentou: qual é o seu problema? E ela respondeu: esta mulher me disse, dê o seu filho para que hoje o comamos e amanhã comeremos o meu. Assim cozinhamos o meu filho e o comemos. Mas no outro dia, quando eu disse a ela, dê o seu filho para que o comamos, ela o escondeu. Ao ouvir as palavras da mulher, rasgou as suas roupas. Como ele estava andando sobre a muralha, o povo olhou e viu que por baixo, sobre a pele, o rei estava usando pano de saco. Então o rei disse: que Deus me castigue, se até o final do dia Eliseu, filho de Safate, ainda estiver com a cabeça sobre os ombros. Eliseu estava sentado em sua casa, juntamente com os anciãos. O rei enviou um homem à sua frente, mas antes que o mensageiro chegasse, Eliseu disse aos anciãos: vocês estão vendo como aquele filho de um assassino mandou alguém para cortar a minha cabeça? Quando o mensageiro vier, fechem a porta e empurrem-no com ela. Não é fato que logo depois dele se ouvirá o barulho dos passos de seu senhor? Enquanto Eliseu ainda falava com eles, chegou o rei que disse: eis que este mal vem do Senhor Deus. Que mais eu poderia esperar do Senhor? Então Eliseu disse: ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, a estas horas, mais ou menos, junto ao portão de Samaria, uma medida da melhor farinha será vendida por 1 moeda de prata, e 2 medidas de cevada serão vendidas por 1 moeda de prata. Porém, o capitão, em cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: mesmo que o Senhor Deus fizesse janelas no céu, será que isso poderia acontecer? O profeta respondeu: eis que você verá isso com os seus próprios olhos, mas não comerá disso. Só até aí, por enquanto, que Deus abençoe a porção da sua palavra. Antes de começar a refletir com os irmãos, o pastor Giovanni e a Kelly estavam me perguntando se lá na igreja será parede preta também. Não sei por que ele me fez essa pergunta, mas eu vou responder aqui. Há um tempo, nossa parede era de uma madeira, era madeirado. E o pessoal da mídia falou: pastor, a gente precisa trocar o fundo, porque as nossas câmeras não são tão boas, e às vezes a gente não consegue focar no seu rosto. Eu não entendi por quê. Até um dia que eu perguntei para o meu filho: João, qual é a cor do papai? Aí ele respondeu: marrom, da cor do diabo da Tasmânia. E depois eu fui, curiosamente, abrir o nosso canal lá da igreja, e de fato, eu não aparecia. Acho que quem assistia falava: Deus manifesta diretamente a vontade dele, essa igreja é legal, Deus fala diretamente, não precisa de ninguém. Aí a gente mudou, está branco lá, não sei como é que será no novo tempo. Tá bom, pastor? Está explicado aí. Agora vamos voltar aqui ao nosso texto. Meus amados irmãos, por Cristo, pode colocar o próximo slide. Por Cristo, quanto você faria? Até onde você iria? E em que você se sacrificaria por Cristo? Quanto você faria?
Até onde você iria e em que você se sacrificaria? Pergunta para que você pense a respeito de como Deus pode e quer usar a sua vida. No próximo slide, por Cristo, uma afirmação. Eu supero os meus limites, por Cristo eu sirvo a uma causa e por Cristo eu contemplo o agir sobrenatural dele. Grave essas informações no seu coração e à medida que formos refletindo sobre essa mensagem, você entenderá um pouco mais essas verdades que eu vos declaro. Então, o que fazer em um mundo em crise? Talvez esta seja a pergunta que o profeta Eliseu faz, que o rei de Samaria, ali de Israel, faz, diante de um processo de intervenção internacional. Não sei se vocês já ouviram alguma coisa assim, né, de intervenção de uma nação contra a outra, mas isso desde os tempos antigos já existe. O Reino do Norte estava sofrendo algumas sanções militares de uma outra nação. É nesse contexto que essa história, que essa narrativa se desenvolve, onde no verso que nós lemos, primeiramente, houve uma intervenção militar e Deus agiu de forma tão extraordinária por meio do profeta Eliseu, que o exército sofre uma derrota sem derramar uma gota só de sangue. E eles ficam tão constrangidos, e o rei promove um banquete para o exército sírio e eles vão embora. Só que entre o verso 23 e o verso 24, há um intervalo de tempo. Talvez você, na primeira vista, fale, poxa, a pessoa que escreveu esse texto, ele errou, porque ele disse que da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel, mas no verso 24, novamente ele fala que o exército da Síria sitiou a cidade de Samaria. Há uma controvérsia? Não. Certamente houve um período de paz, por meses, talvez alguns anos. E novamente a Síria volta agora com mais força militar e com mais estratégia para impedir que aquela cidade, que aquela região prosperasse. E nós sabemos que quando uma região, quando uma nação sofre um embargo militar, imagine as fronteiras sendo cercadas, e quando as fronteiras são cercadas, não há entrada de produtos, não há como o comércio funcionar. Imagine só. E é nessa situação que nós vemos uma nação em crise. Uma crise espiritual, uma crise política, uma crise financeira, porque esse homem que estava no posto de rei era um homem que não temia Deus. Ele não temia o servo de Deus, Eliseu. Ele não se preocupava, de fato, com a qualidade de vida daquelas pessoas. Então, é nesse conjunto de múltiplos fatores negativos que a nossa história se desenvolve, e eu convido você a perceber o controle de Deus, mesmo em tempos de crise. Eu converso com muitos crentes e vejo muita gente alarmada, perplexa, preocupada com os rumos que o nosso país está tomando, que é a economia, que é a política, as ideologias contemporâneas, que são uma afronta à grandeza, à santidade de Deus. Mas quando eu vejo esse cenário tão caótico que o nosso país apresenta também no nosso tempo atual, eu me recordo das palavras de Deus, de textos como esse, e descanso em saber que Deus tem o controle total de toda a existência. Amém? Você crê nisso? Deus tem o controle total de toda a existência. Mas esse mesmo Deus que tem o controle de todas as coisas, é o Deus que usa de crises, de tempos de crise, para trazer lições preciosas a uma nação, a um povo, a uma comunidade, talvez até uma família ou uma só pessoa. Sabe por quê? Porque Deus se importa com vidas. E Ele deseja transformar corações. Então é nesse contexto de crise espiritual, de crise moral, de crise tão intensa, que eu gostaria de destacar 3 verdades que nos levam a refletir o que fazer em tempos de crise. Pode colocar aí para mim o próximo slide. E eu pensei em 3 pontos, porque eu tenho um amigo que ele disse que a mensagem tem que ter 3 pontos. Às vezes eu faço com 4, 5, 7, 10.
Mas eu fico constrangido em não fazer 3 pontos porque o Tiago está aqui. Aí um dia ele falando, né, que 3 pontos, eu fiquei constrangido. Quase apagando a pregação que eu ia fazer, a gente tinha viajado. Eu falei, agora, o Tiago vai me reprovar em homilética. Então, Tiago, para seu descanso, 3 pontos. Mas vou fazer um bocado de aplicação. Eu dei um nó aqui em você, viu? Vai ter 3 pontos, mas tem um bocado de aplicação, que seriam pontos, tá bom? Então, vamos lá. Por Cristo, podemos até passar por tempos de crise, mas Deus ainda assim fará grandes coisas. Primeiro ponto. Segundo ponto, por Cristo, devemos viver vidas intencionais. Eu vou explicar isso. E por Cristo, Deus age mesmo sem o sabermos. Então, vamos lá no primeiro ponto. Por Cristo, podemos até passar por tempos de crise, mas Deus ainda assim fará grandes coisas. É nessa situação que houve uma grande fome em Samaria, e é nesse desafio financeiro, econômico, espiritual, moral, que vemos o pano de fundo para o agir de Deus. Algumas pessoas parece que só aprendem na marra, quando passam por um grande aperto e, a partir daí, elas começam a refletir sobre a grandeza de Deus, sobre o seu compromisso com Cristo, com a fé, até mesmo com a família, né? Quando a gente passa por uma situação mais complexa, nós passamos a valorizar mais as coisas que Deus nos dá. Se você observar a narrativa descrita no verso 24 e 25, a primeira situação que demonstra essa crise é o cerco militar. Esse povo estava cercado por um grande exército, muito poderoso, muito forte, que impedia a circulação de pessoas, impedia a circulação de bens, de animais, de produtos, de alimentos. E nesse cerco militar, nós vemos também um período de grande fome. E nesse período de fome, porque há uma escassez na venda de alimentos, nós vemos um estado de uma crise tão grande que aquilo que era considerado impuro era vendido no mercado de forma muito cara. Se você prestou atenção na narrativa, veja só que no verso 25, o escritor, o autor, declara que vendiam no comércio local a cabeça de um jumento por 80 moedas de prata. Você já imaginou ter que alimentar a sua família pagando por uma cabeça de jumento que era considerado um animal impuro? O que se faz com a cabeça de jumento? Qual tipo de alimento possa trazer contentamento para uma família? E o texto continua falando que, além disso, um pouco de esterco de pomba, não entenda literalmente como esterco de pomba, talvez uma folhagem que tinha esse nome, mas era uma erva muito comum ali naquela região, mas ela estava vendida por 5 moedas de prata. E fazendo aqui uma rápida pesquisa, meus amados irmãos, nós vamos chegar à conclusão que 80 ciclos de prata equivalia a mais ou menos 1 quilo de prata, ou cerca de 4 a 4.500 reais. Se você acha a picanha cara, imagine a cabeça de um jumento. Essas folhagens, chamadas estercos de pombo, estavam equivalentes a 60 gramas de prata, ou cerca de 250 reais em moeda corrente. Ou seja, era uma crise econômica, era uma crise financeira, era uma crise moral, e é nessa perspectiva de crise social, de crise moral, de crise econômica, que as pessoas estavam pagando uma fortuna para comer qualquer coisa, porque não encontrava nada no mercado, e elas quebraram vários princípios. Uma delas, que era uma questão proibida pela lei mosaica, e o é até hoje, eles se tornaram praticantes de canibalismo. Vocês perceberam qual é a crítica, a causa que aquelas 2 mulheres foram ao rei? É muito interessante que nas narrativas bíblicas as mulheres gostavam de ir à presença do rei, né? Nós temos um outro caso, onde 2 mulheres
tiveram filhos e dormiram no mesmo lugar, uma dorme por cima do outro e a criança morre sufocada, e elas vão à presença do rei Salomão para discutirem de quem pertenceria aquela criança. Aqui é um caso diferente. Elas fizeram uma negociação: nós vamos sacrificar um dos nossos filhos, nós vamos comer essa criança e, quando acabar a carne, nós vamos fazer isso com seu filho. Um acordo fechado, selado. Mas, na hora da segunda parte do contrato, uma não quis cumprir. Canibalismo. Então, é nesse contexto que nós vemos o juízo divino se estabelecendo. Porque o povo tinha o seu coração endurecido. Povo que se distanciou de Deus. Nós sabemos que o reino do norte foi um reino marcado pela alta idolatria. Eles não temiam a Deus. Desde o período que a monarquia, que depois da descendência de Salomão é rompida, por causa dos erros de Roboão, Jeroboão fala: nós vamos fazer um templo aqui no Reino do Norte, para que ninguém desça a Jerusalém, e depois disso a gente perca o trono, porque o povo vai se reunificar. Uma decisão política que teve impacto na vida espiritual do povo de Deus. Então, o Reino do Norte sempre foi marcado pela alta idolatria. E eles estavam recebendo o juízo divino. Em Deuteronômio, capítulo 28, verso 52, diz o seguinte: que por causa da desobediência, sitiar-te-á em todas as tuas cidades, ou seja, as suas cidades serão sitiadas, até que venham a cair em toda a tua terra os altos e fortes muros em que confiavas, e te sitiará em todas as tuas cidades, em toda a terra que o Senhor teu Deus te deu. Comerás o fruto do teu ventre, a carne de teus filhos, de tuas filhas, que te der o Senhor teu Deus, na angústia e no aperto com que os teus inimigos te apertarão. Veja a palavra de Deus se cumprindo. Tem gente que gosta de... Eu não sei se você já teve em casa aquela caixinha de promessa. Você não precisa levantar a mão. Eu vou levantar porque eu já tive em casa. Minha mãe tinha. É legal, né? A cartolinazinha amarela, rosa, veja. Ficou bem fraquinha, né? Aí você pegava lá a promessa, né? Mas quando vinha Ezequiel, o Senhor vai castigar com fogo. Aí você botava lá. Não é isso aqui não, está repreendido. Você repreendia a palavra de Deus. Aí você pega só: o Senhor te abençoará na tua entrada e na tua saída. A gente gosta dessas partes que falam de bênção. Mas a gente esquece que a bênção está condicionada a uma vida de obediência. E a gente esquece que, assim como Deus fala sobre bênçãos, Ele fala sobre juízo, Ele fala sobre maldição. E se o povo descumprisse a lei do Senhor, eles viveriam sobre o juízo de Deus. Aí a gente pensa naquela declaração bíblica que dura coisa é cair nas mãos de Deus vivo. A gente não pode brincar com Deus. Ah, pastor, mas a gente está vivendo o tempo da graça. Mas eu não quero brincar com Deus. Porque nós não podemos flertar com as coisas pecaminosas. O pecado sempre nos leva para mais longe do que a gente gostaria de ir. O pecado sempre cobra um preço mais alto do que ele nos ofereceu. E trará uma condenação muito maior do que nós achávamos que teríamos. Então nós não podemos brincar com as coisas espirituais. A nação de Israel brincou com a santidade e com a glória de Deus. E Deus permitiu que eles vivessem nesse estado de calamidade a ponto de comerem a carne das suas próprias crianças. Então vejam que eles estavam diante de um juízo, de uma ação, de uma intervenção divina através de meios humanos. Deus usa pessoas não apenas para nos abençoar, mas também para tratar as nossas vidas. Porque Ele é soberano sobre todas as coisas. E nesse caso, Ele estava usando os sírios. Da mesma forma que Ele usou a invasão babilônica, o cativeiro babilônico, né, e tantas outras nações que se levantaram para trazer juízo sobre a nação de Israel. Mas não se preocupe, esse era o estado caótico daquela situação, daquela região, daquele povo. Mas Deus soberanamente tinha e tem o controle de todas as coisas. Não se preocupe, como o próprio Senhor Jesus declarou: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo, o Senhor venceu o mundo. Se nós estamos em Cristo, com Cristo, por Cristo, nós não podemos nos preocupar com as tensões que estão à nossa volta.
Tem gente que deixa de buscar a Deus porque, estou passando uma crise no meu trabalho e tal, as coisas estão apertadas, deixam de servir ao Senhor, abrem mão de estarem no ministério, porque estão, se eu não trabalhar, se eu não fizer isso, se eu não usar até mesmo domingo, eu não posso, pastores, me tirem das escalas, isso e aquilo, porque eu estou apavorado com a situação econômica, financeira do país. Se esquece que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Eu não vou dar o dízimo aqui, porque se eu der o dízimo vai faltar. Não, faltou foi sabedoria para administrar os 90% que Deus colocou na sua mão. Se os 90% não forem administrados com sabedoria, não vai ser os 10% que vai resolver a sua vida. Só vai te empurrar para mais longe de uma vida de obediência a Deus. Porque Satanás sabe que um crente que é obediente, ele será abençoado, meus irmãos. Sempre existirá uma urgência na nossa vida financeira, na administração dos nossos recursos, na administração do nosso tempo. Sempre existirá uma crise a ser resolvida. Sempre existirá um fogo a ser apagado. E se nós fixarmos os nossos olhos apenas nas questões transitórias da vida, jamais viveremos o projeto que Deus tem para nós. Porque você vai ficar tão assoberbado, tão ansioso com as preocupações diárias, que não terá energia, disposição para servir a causa de Cristo. E você foi chamado para viver um grande projeto para a glória de Deus. Mas muitas vezes os nossos problemas se interpõem entre nós e Deus. Não são apenas os nossos pecados. A nossa agenda tumultuada, ansiosa, preocupada. Então não será por muito trabalhar que você prosperará. Mas quando o seu coração estiver totalmente entregue ao Senhor, devotado ao Senhor, Ele vai equilibrar as coisas de tal maneira que você verá o fruto multiplicar sobre a tua mesa. Você precisa acreditar nisso. Então não é o governo que tem um controle sobre a sua vida, não é o Estado, não é a economia, não são as sanções, mas é o Senhor Deus que tem o controle de todas as coisas. Ou nós cremos que Deus é soberano, ou não cremos que Ele é soberano. Não brinquemos em servir a Deus, pois foi essa brincadeira sem graça da nação de Israel, de zombar da santidade de Deus, que os levou a este estado de calamidade. Mas caminhemos mais um pouco. Pode passar o próximo slide? Por que eu confio na soberania de Deus? Porque a palavra de Deus diz que Ele é soberano sobre todas as coisas. Olha só o que o profeta Daniel declara: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder, é Ele quem muda o tempo e as estações. E se Ele muda o tempo e as estações, Ele muda a política, Ele muda as estações climáticas, Ele pode mudar tudo, meus irmãos. Ele remove reis, e o que mais? Estabelece reis. Então Deus tem o controle de todas as coisas. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Pode passar o próximo, querido? Gosto da frase desse político holandês chamado Abraham Kuyper, que diz: não há um único centímetro quadrado em toda a extensão da nossa existência humana sobre o qual Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame, é meu, a mim pertence. Jesus tem o controle de toda a existência, meus irmãos. Ou nós cremos nesta afirmação poderosa, ou nós viveremos como aquelas pessoas que não têm Deus, estão sem paz no mundo, vivendo angustiados, vivendo preocupados. Com quem vai governar o país, com quem vai ser o ministro da economia, com quem vai chefiar a nossa repartição, quem vai administrar os nossos recursos. Sempre existirá uma crise, não só lá fora, mas também aqui dentro, se nós não descansarmos na soberania e no controle do Senhor. É claro que nós devemos orar para que Deus abençoe a nossa nação, Deus abençoe a nossa economia, Deus abençoe a nossa sociedade. Mas se temos passado dias de crise, é porque o Senhor permite para trazer algo especial para uma nação, para uma cidade, para uma igreja, para uma família, ou até mesmo para a minha própria vida. Descanse nesse cuidado do Senhor. Próximo ponto, pode passar. Por Cristo, devemos viver vidas intencionais. Homens que vivem de maneira reacional têm baixas expectativas de mudança. É aqui que a história começa a ficar interessante. Veja só, o profeta declara que o Senhor vai mudar a situação. O rei não acredita. O rei estava com o coração fechado ao agir de Deus.
desejoso de tirar a vida do profeta, do homem de Deus chamado Eliseu. Ele se recusa a descansar no cuidado do Senhor, na direção de Deus, esse mesmo Deus que em tantas outras oportunidades havia revelado o seu poder interventor, restaurador, libertador. Mas o rei desejou confiar em si mesmo e não na palavra de Deus. No verso 1 do capítulo 7, o profeta traz uma palavra de alívio para aquele rei, mas ele não aceita. Ouçam a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã e a estas horas, mais ou menos, junto do portão de Samaria, uma medida da melhor farinha será vendida por uma moeda de prata. Vejam que nós estávamos falando de vários ciclos de prata por uma cabeça de jumento. E agora nós estamos vendo apenas uma moeda de prata pela melhor farinha. Com certeza, este homem estava falando daquelas farinhas boas que são encontradas nas nossas feiras aqui. A feira de Ceilândia tem cada farinha legal, bacana. E eu me recordo, quando eu sempre penso em comprar farinha na feira, não sei se ainda é assim hoje, tem aquelas sacas assim de 30, 40 quilos, já viram? Feira fica assim aberta, exposta, né? Aí fica aquele copão para você pegar a medida. Aí geralmente sempre tem um engraçadinho que passa, quanto que é o quilo dessa farinha? Aí ele já mete a mão na farinha e faz isso aqui, ó. Geralmente na Ceilândia sempre tinha um senhor mais barbudão, que jogava, aí metade da farinha ficava na barba. Eu falava, meu Deus, eu não quero mais dessa farinha não. Deve vir com tanta coisa, tantos objetos estranhos. Mas, enfim, aqui Eliseu está falando da melhor farinha. Não será uma farinha contaminada. Mas o rei não acredita nesta afirmação. Mas vejam que no verso 3, que a gente ainda não viu, não leu, e eu peço que você abra atentamente a sua Bíblia, os versos 3 e 4, Deus permite entrar na narrativa 4 leprosos, que eram considerados homens impuros, eles não poderiam viver em comunidade. 2 Reis, capítulo 7, versos 3 e 4. Pense só, esses homens naturalmente já eram excluídos da sociedade. Agora, pense numa sociedade em crise que não tem comida nem para quem tem dinheiro. Eles eram mais excluídos ainda. Verso 3, 4 homens leprosos estavam à entrada do portão da cidade. Faz todo sentido. Eles não viviam, não coabitavam com as pessoas, estavam do lado de fora. Eles disseram uns aos outros, para que vamos ficar aqui sentados até morrer? Eles tinham uma vida de mendicância. Se não havia circulação de pessoas, de comércio e nada, o que lhes estava destinado era a morte. Se decidirmos entrar na cidade, o que tem na cidade? Tem fome na cidade. E morreremos lá. Se ficarmos sentados, o que vai acontecer? Também nós vamos morrer. Então vamos para o arraial dos sírios, ou seja, do exército inimigo, e nos entreguemos a eles. Se nos deixarem viver, a gente vive. Se nos matarem, olha só, apenas morreremos. Eu destaco aqui alguns tipos de vida. Esses homens simbolizam boa parte da humanidade que tem uma vida de passividade. Não fazem nada e não tem expectativa alguma de mudança. Não responde ao que está acontecendo à sua volta. O mundo jaz no maligno? Infelizmente essa é a realidade. Eu fico imaginando esses leprosos como aqueles dois, João Grilo e Chicó. Vocês lembram, conheceram do Alto da Compadecida, né? O Chicó gosta muito de uma frase, que ele diz, eu estou cansado de ficar rico e ficar pobre, ficar rico e ficar pobre, ficar rico e ficar pobre. Esses homens estavam assim, a gente está cansado de ficar aqui porque a gente morre, se a gente for para lá a gente morre, estou cansado desse destino. A gente não tem esperança, não tem expectativa. Boa parte das pessoas vivem dessa forma, com passividade. Outros acreditam que a vida lhes proporciona uma autonomia inexistente, uma vida de independência. Eles acham que nada pode os atingir, porque eles têm uma boa situação financeira, uma boa situação política, social, material, e acham que os grandes problemas que alcançam o coração da maioria dos mortais não lhes atingem, nem mesmo a falta de Deus. Há também aqueles que são reacionais, só respondem àquilo que lhes acontece, vivem por reação ao bem ou ao mal. Parece-me como aqueles animais que quando você atiça o cachorro, ele responde
com agressividade. Mas se você abraça, ele responde com doçura. Tem muita gente vivendo dessa maneira. Você nunca sabe se a pessoa está no dia bom ou no dia ruim. Fulano, às vezes a gente vai falar com ele fica tão chateado que falta morder a gente. Já viu gente assim? Não, fulano tem dia que dá a paz do Senhor, abençoa, no outro dia passa com a cara fechada que eu não entendo. Não sei se ele está crente ou se ele está com capeta, eu não sei o que acontece. Eu não sei qual que é a religião que ele está seguindo hoje. Não tem uma objetividade, você não consegue ter um diálogo franco por mais de 2 dias seguidos com essa pessoa. E tem também aqueles que têm uma vida intencional, uma vida que tem propósito, que tem significado, que tem um objetivo muito claro. Qual tipo de pessoa você é? Qual tipo de vida você tem oferecido para Deus? Uma vida de passividade, tanto faz se está chovendo, se não está, se tem comida, se não tem, se tem culto, se não tem. Qual o tipo de vida que você tem? Achar que é independente ou apenas reage àquilo que as pessoas lhe oferecem? Se o mundo lhe oferece amargura, você oferece amargura. Se o mundo oferece ódio, você responde com ódio. Se responde com violência, você responde com violência. Eu só falo com aqueles que falam comigo, eu só abraço aqueles que me abraçam. Eu só faço se tiver alguma contrapartida. Ou a sua vida é intencional? Por algum instante, esses homens tiveram uma vida reacional. Eles vão reagir àquilo que acontece. Se a gente for e eles nos matarem, joia. E se não matarem, joia também. Nesse primeiro momento, onde eles pensam em tomar uma atitude, ainda são reacionais. Mas à medida que o tempo passa, nós vemos algo especial acontecer na vida daqueles homens. Porque, meus amados irmãos, há uma ação misteriosa e sobrenatural de Deus quando nós não estamos enxergando. Ou vocês acham que todas as coisas param enquanto a gente está aqui, o universo para de existir, a ação de Deus para de existir para que Ele esteja aqui nos dando atenção? Deus está atuando 24 horas por dia. O Senhor está trabalhando em prol dos seus servos, em prol da manutenção do cosmos, do universo. Deus tem o controle total de todas as coisas. Enquanto a gente trabalha achando que são apenas os nossos esforços, lembre-se novamente do salmo que eu citei. Se o Senhor não edificar, se o Senhor não guardar, será inútil o nosso trabalho, será inútil comer o pão que penosamente granjeamos, acordar cedo, dormir tarde. Por quê? Aos seus amados Ele dá quando dorme. Porque Deus é assim. Então vejam, quais seriam algumas aplicações reais. Porque na continuidade do texto, em verso 5, esses homens vão ao arraial dos sírios. Quando chegam às imediações do arraial, eis que lá não havia ninguém, porque o Senhor tinha feito, veja só a ação de Deus, com que no arraial dos sírios se ouvisse um ruído de carros de guerra e de cavalos, e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel contratou os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. E o que acontece? Eles se levantam e fogem ao anoitecer, abandonando as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos, deixando o arraial como estava. Fugiram para salvar a sua vida. Eu chego no terceiro ponto. Pode passar, por gentileza. Quando o Senhor age, e estamos em Cristo, a sua ação, para os nossos olhos, será misteriosa. Deus opera mesmo quando nós não sabemos. Deus é o Deus da provisão, e não da escassez. Deus é um Deus extremamente organizado. Antes de criar o homem, Ele criou o mundo, Ele criou o ar, Ele criou a água, Ele criou as ervas, criou os animais. Deus, quando gera uma necessidade no nosso coração, é porque Ele já gerou a provisão. Pense nisso. Se você sente a necessidade ou a ausência de algo, é porque isso já existe e o Senhor já preparou. Ninguém sente a ausência de algo que não existe. Então, se no seu coração está aí com muitas preocupações,
quanto às respostas que o seu coração precisa, Deus já tem estas respostas prontas, meus amados irmãos. No momento certo, Ele vai desvendar diante dos nossos olhos. Fica tranquilo, o Senhor vai fazer, Ele vai mostrar, Ele vai revelar. Talvez nós não estejamos ainda preparados para receber aquilo que o nosso coração tem a apresentar diante de Deus. Mas que Ele já tem a provisão? Isso Ele tem. Porque antes da necessidade, Deus já criou a provisão. Já haverá provimento. Então, é nessa resposta que Deus estava atuando, enquanto aqueles homens estavam discutindo, a gente vai chegar e a gente pode morrer. Se a gente ficar aqui, a gente vai morrer. Deus já estava trabalhando. Ele faz um barulho naquele exército, e o povo fica tão louco que deixa tudo. E o que acontece? Veja a sequência do texto. Verso 8. Quando aqueles leprosos chegaram às imediações do arraial, entraram numa tenda. Olha que coisa boa. Parecendo crente final de culto. Comeram e beberam. Depois, levaram dali prata, ouro e roupas. Então se foram e esconderam tudo. Não satisfeitos, o que eles fizeram? Voltaram, entraram em outra tenda. E dali também levaram o que havia e esconderam. Eles se saciaram, eles se alimentaram. No lugar onde eles acreditavam que supostamente encontrariam a morte, eles encontraram a provisão. Meus irmãos, isso é muito claro aos nossos corações. Quantas vezes nos desesperamos nas nossas lutas, nas nossas incertezas, e achamos que, por mais que nos esforcemos, que tomemos uma atitude, não terá uma resposta positiva para a nossa dor, para o nosso sofrimento. Mas é nesse lugar de crise, de necessidade, que o Senhor revela a provisão abundante. E nós precisamos apenas nos apropriar de graça, porque é isso que o Senhor faz na vida daqueles que confiam na sua direção. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Essa é a declaração de uma ovelha que conhece o seu pastor. Não é alguém que não conhece, não convive. E quando Davi faz o Salmo 23, ele faz na certeza de que ele, enquanto um pastor humano, cuida das suas ovelhas. E as suas ovelhas talvez tenham essa relação de confiança quanto ao seu cuidado. Porque quando vem um lobo ou um leão, Davi se colocava, se interpunha entre aquela ameaça e cuidava do seu rebanho. Era esse mesmo Davi que tocava lira, harpa à noite, glorificando ao Senhor, reconhecendo a grandiosidade de Deus. Então ele transmite essa experiência para o Salmo 23, na visão agora não do pastor, mas da ovelha, que se sente cuidada, protegida, amparada. E muitos de nós temos nos esquecido que o nosso Senhor é o pastor que nos dá aquilo dos quais nós precisamos para a nossa manutenção. Ele é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas tranquilas. Ele refrigera a minha alma. Ele me guia, Ele me sustenta, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Não temerei mal algum, porque Tu, Senhor, o meu pastor, está comigo. Tua vara e o Teu cajado me consolam. Ele me prepara uma mesa na presença até dos meus adversários. Ele derrama unção sobre a minha cabeça. E eu chego à conclusão que certamente bondade e misericórdia me seguirão todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Não é de vez em quando. Não é quando o meu político ganha. Não é quando eu acerto aquele ponto. Não é quando eu tenho um aumento. Mas a bondade e a misericórdia, certamente, indubitavelmente, assim como a cada dia o sol nasce, a bondade do Senhor me perseguirá, ela estará comigo, e eu habitarei na casa do Senhor, para todo sempre. Então, enquanto o povo sofria, enquanto o rei duvidava, os leprosos temiam, o Senhor agia. O Senhor está agindo o tempo todo, meus amados irmãos. Os nossos olhos que estão limitados,
Ah, Senhor, se os nossos olhos espirituais fossem descobertos nessa noite, nós veríamos miríades e miríades de anjos visitando esse lugar de oração, esse santo lugar. Nós veríamos as orações sendo levantadas ao trono de glória e majestade, porque nenhuma oração cai por terra, ela chega à presença do Senhor, e o Senhor ouve todas as nossas orações. E talvez hoje você está vivendo bênçãos das quais você orou há 15, 20, 30 anos, e talvez você está reclamando de coisas que você pediu para Deus, mas hoje você reclama. Talvez você orou por um emprego, Deus te deu um emprego, e hoje você questiona, Senhor, olha o emprego que eu tenho. Mas você se esqueceu que você orou por isso. Certamente a bondade e a misericórdia do Senhor estarão ao nosso lado todos os dias. Porque antes da necessidade, o Senhor já preparou a provisão. Então, eu gostaria de deixar algumas aplicações aqui, para nós encerrarmos a nossa reflexão. Enquanto estamos vivendo a dor, a escassez, ou até mesmo o luto, sequer sabemos o quanto o Senhor está trabalhando em nosso favor. Por isso o Senhor quer tirar os seus olhos da crise. Tira os olhos da crise, em nome de Jesus agora. E começa a olhar para o autor e consumador da sua fé. Esse Deus grandioso, esse Deus poderoso, do qual o apóstolo Paulo fala na sua doxologia em Efésios capítulo 3, versos 19 a 20. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder, que opera onde? Em nós. Poderoso para fazer infinitamente mais. Sabe por que você não tem vivido as promessas de Deus? Porque você tem duvidado da grandiosidade de Deus. Seu Deus é pequeno demais. Seu Deus é a medida do seu bolso. Seu Deus é a medida do seu tempo. Seu Deus é a medida dos seus recursos. Porque quando um projeto, um desafio vem, você pensa o seguinte: isso não cabe no meu orçamento. Você não pergunta, é a tua vontade, Senhor? Mas você fala, primariamente, isso não cabe no meu bolso. Segunda resposta, eu não tenho tempo para isso. Terceira resposta, isso é bom, mas não para mim. Você sequer questiona ao Senhor se aquilo que está vindo às tuas mãos é da vontade dEle. Porque quando Deus tem o desejo, a intenção de fazer algo, Ele faz. Não há nada que impeça o agir de Deus. E por que nós temos duvidado tanto do poder do Senhor? Então a pergunta não é quanto tempo isso gasta, quanto isso custa, ou se é para mim ou não, mas é a vontade do Senhor? E se você está em Cristo, está com Cristo e por Cristo, Ele vai guiar o seu coração rumo à verdade. Você só precisa obedecer. As portas vão se abrir, o caminho se fará, a provisão chegará no tempo certo, na medida certa, para não faltar o que é necessário, para que você cumpra a vontade do Senhor. Deus nunca nos dará algo, ou nunca nos pedirá algo do qual Ele não nos capacite para fazê-lo. Se Ele te pediu, se Ele te ordenou, Ele dará os meios necessários. Se o Senhor tem um projeto para essa igreja, pastor Giovanni, Tiago, padre, o Senhor dará aquilo que é necessário para que Ele cumpra a vontade dEle, que é boa, perfeita, agradável e soberana. A vontade do Senhor é soberana. Talvez alguns irmãos falem, pastor, a gente vai viver dias de crise. Não importam as crises. Importa o Senhor que está acima das crises. Que tem um controle total da nossa existência. A minha confiança está no Senhor. Então, por que te perturbas, ó minha alma? Por que está aflita o meu coração? Espera em Deus, pois ainda o louvarei.
Eu preciso aprender a arte do descanso no Senhor. Descansa no Senhor, espera nele. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Agrada-te do Senhor, e ele satisfará os desejos do seu coração. É isso que nos falta, igreja. Não é mais dinheiro, não é mais tempo, não é mais saúde. É mais atos de obediência à direção que Deus coloca em nosso coração. É só isso. Aquilo que é necessário, Ele vai nos dar. O pão nosso de cada dia. Pode falar. Nos dá hoje. Faltou o pão hoje? Paulo fala em Atos 17 que Deus é aquele que nos dá a vida, a respiração e as demais coisas. Jesus vai falar: por que vocês estão ansiosos? Quanto aqui a vez de comer, de beber, vestir? Os ímpios, os gentios que são assim, eles que se preocupam com essas coisas. Observem a natureza, os lírios, que hoje existem, amanhã são lançados do forno. Nem Salomão, em toda a sua glória, já virou até meme isso, né? Nem Salomão tem um carro como esse, né? Tem um iPhone como esse. Nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles. Observe os pardais, não trabalham, não tem chefe, mas eles são alimentados pelo Senhor. Então, não andem inquietos com o dia de amanhã, mas buscai o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Você tem 40 anos, faltou alguma coisa na sua jornada até hoje, você está vivo. Talvez faltou o luxo, mas o compromisso de Deus é com aquilo que é necessário, o nosso pão, não o nosso caviar. O necessário o Senhor colocará na nossa mesa. Talvez você, pai, está aí aflito, preocupado com o futuro dos teus filhos, mas eu te faço uma pergunta sincera. Você vive melhor do que a geração anterior? Você, pai, você, mãe, vive melhor do que os seus pais viveram. Materialmente, socialmente, culturalmente. Você teve acesso a mais coisas que os seus pais tiveram. Você consegue perceber a provisão? Veja a vida dos teus filhos. Eles já têm mais do que você tinha na idade deles. É verdade ou não? Meus filhos, Tiago e João, eu viajei a primeira vez de avião, tipo Ana Paula Vadão, eu sonho voar de avião. Eu tinha quase uns 30 anos, gente. João não tinha 2, já estava viajando de avião. E ele fala: não, pai, esse ano a gente tem que viajar, a gente não viajou. Eu falei: não, filho, a gente já viajou para Caldas. Aí ele: não, pai, de avião. Eu falei: não, o que é isso, João? Aí quando a gente tem um combinado, assim, se não tem, a gente fala: João, vai orar aí, ué. Você não quer viajar? Pede para Deus. E não é que Deus responde a oração daquele moleque, eu fico de cara com ele. Aí, quando eu quero ganhar uma coisa mais rápida, eu falo: João, ora aí para Deus abençoar a gente, cara. Você tem uns contatos com o homem, cara, ora. O João tem, e o Tiago tem uma qualidade de vida maior do que eu tinha. Os meninos têm meia, eu não tinha meia quando eu era criança, gente. Eu tinha um par de meia para a semana inteira. Quando eu tirava, ela ia andando assim, ó. Ela parecia um pedaço de pau, de bambu, de tão duro que ficava. É uma meia, um par de meia. Cueca nem se fala. Tinha para dormir pijama, nunca tive pijama. Tinha aquela camisa que antigamente tinha de candidato, né? Roriz, tal, 15. Nem ia votar nele, mas tinha lá. Ou então aquelas camisas que ficavam furadas no varal. Eu não sei quem teve a ideia de fazer varal com arame farpado. A gente usava varal com arame farpado. Acho que é porque não tinha dinheiro para comprar pregador. Mas as camisas sempre ficavam com um rombo aqui, com um tiro de fuzil no meio. Hoje os meninos, a roupa está um pouquinho poída, a Dina já fala: não, temos que comprar roupa para os meninos. Olha o tanto de roupa que os meninos têm, cara. Você tem uma vida que foi melhor, e é melhor do que os seus pais tiveram, os seus filhos já têm uma vida mais próxima que os seus pais tiveram. Qual é a preocupação quanto ao cuidar de Deus na sua vida? Aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Então, meus irmãos, missão é feita com gente que é saciada, com gente que já foi alcançada. O que acontece? Esses homens, eles foram alcançados, e no verso 9, o que eles declaram? Não é certo o que estamos fazendo. Este dia é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Vamos agora mesmo anunciar isso ao palácio do rei.
Eles foram e gritaram para os porteiros da cidade, anunciando: o povo sírio foi embora, tem comida abundante, vamos lá, povão. O povo não quis acreditar no primeiro instante, mas eles anunciaram a boa notícia. Meus irmãos, nós precisamos ter esta certeza, que homens de vida intencional sabem o que fazer e como fazer. É a segunda aplicação que eu tenho aqui para compartilhar a vocês. Talvez nós não tenhamos prata ou ouro, mas nós o que temos, isso nós podemos ministrar a vida de Cristo abundante em nossos corações. Você tem fé no Senhor, isso é necessário. Terceira evidência, quando homens de vida intencional se deixam usar para a nobre causa do Evangelho, a palavra se cumpre. O que acontece quando o povo vai ao arraial? Meus amados irmãos, o povo vai. No verso 15, eles foram atrás dos sírios até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de roupas e de armas que os sírios, na sua pressa, tinham jogado fora. Os mensageiros voltaram e anunciaram isso ao rei. Então o povo saiu e saqueou o arraial dos sírios. E assim, veja a palavra de Deus se cumprindo. Uma medida da melhor farinha era vendida por 1 moeda de prata, e 2 medidas de cevada por 1 moeda de prata, segundo a palavra do Senhor. Deus faz cumprir a sua palavra, como homens intencionais assumem a sua responsabilidade de proclamar os desígnios do Senhor. O Senhor é zeloso com a sua palavra, meus amados irmãos. E nós precisamos ser zelosos com a obra que Ele confiou em nossas mãos. Ele cumpre a sua palavra. Quando homens intencionais agem, Deus opera para o bem geral da nação. A inflação caiu aqui pela ação de homens que, por eles mesmos, nada poderiam oferecer. Eram leprosos, gente. E Deus usou esses homens não olhando para as suas condições físicas, sociais, mas olhando para a sua intencionalidade. Nós precisamos anunciar essa boa notícia. Há uma boa notícia nos seus lábios, há uma boa notícia no seu coração. Você precisa cumprir o mandamento do Senhor. Eu concluo essa mensagem falando o seguinte: você pode continuar lamentando os tempos difíceis. É um direito seu. Reclamando da igreja, reclamando da economia, reclamando do tempo, ou da falta do tempo, da escassez, das portas que não se abrem, das dificuldades, dos tempos difíceis, e você vai sobrevivendo nesses dias difíceis. Pagando caro por comida ruim. Se sentindo ameaçado, coagido, preso. Você pode viver dessa maneira. Tem gente que gosta de viver assim. Tem gente que gosta de viver oprimida. Tem gente que gosta de viver doente. Porque quando a doença sai, ela não tem mais motivo para reclamar. Tem gente que é reclamador, não adorador. Tem gente que gosta disso. Ou você pode, então, assumir o risco de ousadamente dar um passo. Um passo de fé. Um passo de esperança. Para fora do senso comum. Está todo mundo falando em crise, falando em dificuldade, falando em arroz financeiro. E o Senhor está falando: tem mais. Eu soltei um alarido de guerra no exército inimigo. Há provisão para você fora dos muros, fora da cidade. Você pode viver nesta dimensão, fora do comodismo, e buscar o que Deus tem para ti. E nesse novo plano de existência, onde você vive não mais de acordo com o que os homens declaram, vivendo na dispensação do poder, da plenitude do Senhor, você será um instrumento para mudar realidades que estão à sua volta. Deus te chamou para isso, meu irmão. Deus te chamou para se levantar e falar: eu vou dar um basta nessa crise em nome de Jesus. Eu vou deixar de viver olhando pelos meus olhos naturais, e eu quero agora viver na dimensão do Espírito do Senhor, da vontade do Senhor, do poder do Senhor. Porque eu tenho um propósito agora de viver para a glória de Deus, obedecendo ao Senhor, e Ele me dará o necessário para que a vontade dEle se cumpra na minha vida. Eu quero orar por você, que talvez está cansado de viver essa vida só de crise em crise. O Senhor está te chamando para viver de fé em fé.
recebendo a provisão do Senhor, dos milagres do Senhor, da cura do Senhor. O mundo está precisando de gente ousada, que não encara com medo os desafios, mas como oportunidades para o agir sobrenatural de Deus. O Senhor está convocando essa igreja para dar mais passos ousados de fé. O Senhor está chamando você, homem, para tomar uma posição nova, renovada diante do Senhor, de mais santidade, de mais compromisso, de mais pureza, de mais voluntariedade na casa do Senhor. O Senhor está chamando homens aqui a tomarem uma postura mais radical com a obra que o Senhor confiou a esta igreja. Porque, meus irmãos, todas as vezes que eu piso os pés nesse lugar, eu sinto que há algo muito maior a ser realizado nessa comunidade, através da vida de vocês, porque Deus merece ser glorificado nessa cidade, e Ele está separando um povo fiel para levar essa missão. As boas novas nos alcançaram, e seremos culpados se não divulgarmos. Eu quero orar por você. Feche os seus olhos, fale com o Senhor. Esse é dia de boas novas. Assuma o risco de confiar a sua vida inteiramente ao Senhor. Assuma o risco. Assuma o risco, o Senhor vai dar o necessário. Assuma o risco. Há 46 anos eu tenho experimentado o cuidado de Deus, a provisão do Senhor. Há 46 anos. E todas as vezes que a minha alma pensa em titubear na fé, o Senhor me renova com respostas muito claras, evidentes. O Senhor tem aquilo que é necessário para a sua caminhada. Não desista. Não desanima. Não aceita as críticas. Não aceita a oposição. Não aceita a autodeterminação do Estado, da política, da economia. Talvez você está se deparando com alto custo de impostos na sua empresa, com a queda na venda, na arrecadação. Não deixa isso te limitar. Sonhe no Senhor. Coloca a tua empresa nas mãos do Senhor. Coloca a tua casa nas mãos do Senhor. Deixa Deus segurar, conduzir a tua empresa em nome de Jesus. Deixa Deus conduzir os teus negócios em nome de Jesus. Deixa Deus conduzir as tuas decisões mais claras. Deixa o Senhor. Ele vai fazer. Aquilo que a sua mão não consegue alcançar, o Senhor vai alcançar por você. Ouse sair do senso comum. Ouse olhar além da crise. Porque esta é uma noite de boas novas. Eu quero orar por você. Na verdade, eu quero chamar o pastor Giovanni para orar por nós. Porque ele é o anjo que Deus separou para conduzir esta igreja. A palavra de Deus diz: crede em Deus e estareis seguros, crede em seus profetas e prosperareis. Creiam nas palavras proferidas nesse altar, meus irmãos. Elas são vida para você, para sua casa. Então ele tem a autoridade delegada pelo Senhor para abençoar os nossos corações. E eu convido você que deseja dar esse passo de ousadia e de fé, com toda a sua caminhada aqui na terra, se colocar de pé para a gente receber esta bênção. Essa afirmação da graça, da provisão do Senhor. Saia do senso comum. Viva esse novo tempo. E as crises deixe para aqueles que querem viver longe da provisão do Senhor. Que Deus nos abençoe. Vamos orar, tenho certeza. Deus falou ao seu coração. Hoje pela manhã foi fantástico. Deus concluindo esse processo em nós. Você possa ser realmente esse instrumento nas mãos do Senhor para glorificá-lo dia após dia. Deus, eu nessa hora quero orar. Meus irmãos estão em pé, se colocaram diante do Senhor. Deus, para dizer que se entregam nas suas mãos. Para dizer que querem que o Senhor conduza as nossas vidas nesse processo. Processo muitas vezes doloroso, muitas vezes difíceis, como esse texto.
um contexto de fome, de miséria. Mas o Senhor quer pessoas servas, tão somente prontas a obedecer. E nós aqui, como igreja do Senhor, queremos nessa hora colocar as nossas vidas diante do Senhor. Queremos tão somente obedecer ao Senhor. Não nos deixe sermos negligentes, Pai. Ó Deus, a negligência nos leva a lugares terríveis. Queremos caminhar em triunfo, fazendo a Tua vontade tão somente. Usa-nos, Pai. Usa a vida de cada um dos meus irmãos aqui. Não deixe ninguém ficar fora, Deus. Deixa ninguém perder a bênção. Eu clamo a Ti no nome de Jesus. Pedimos disposição. Ó Deus, coragem, ousadia, intrepidez. Eu clamo ao Senhor, Deus, no nome de Jesus. Eu oro ao Senhor, agradecido no nome de Jesus.